Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Boa tarde, Severina? seguidores. Tudo bom, Ricardo? Desculpa a Bem, enrolação. Seja bem-vindo ao nosso canal. Em nome do Grupo Enlige UERJ, Instituto de Letras da UERJ, da minha professora, orientadora, professora Regina Micheli, seja muito bem-vindo ao nosso canal, tá? A tarde é sua hoje. muito bom, Bem-vindo, Ricardo. obrigado. Tudo bom? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Muito Como é que... obrigada por ter aceito o nosso convite. Oh, legal. Viu, me diga uma coisa, como é que você está pensando em fazer o encontro, assim? Quer dizer, você vai fazer algumas questões, quer dizer, você tem uma pauta, como é que você vai fazer? A gente vai começar com uma pequena biografia sua para as pessoas que chegam ao canal se ambientarem e a gente vai fazendo perguntas de acordo com sua biografia, com a sua carreira, tá ok? Então eu vou começar com a sua biografia. Eu peguei até no seu site, que aí fica mais simples, né? Você é escritor, ilustrador, compositor e pesquisador. É Sim. completo, né? Paulista. É autor de vários livros para crianças e jovens, entre eles Um Homem no Sótão, que foi o seu primeiro, correto? Não foi o primeiro livro, mas foi o primeiro texto que a primeira versão desse texto eu estava no colegial. Isso, eu vi no seu site. Tinha 17 anos, eu acho, né? Publicado. Hum. Tá? Depois A Casa do Meu Avô, esse vai até com um CD com as suas músicas, não é isso? Não, não. Não? É, é, é o seguinte, esse livro eu fiz com músicas. Eu fiz as Ah, músicas, mas eu nunca consegui. Era muito caro na época fazer o CD. Então ah. eu fiz o livro com os textos, né? E até hoje eu botei algumas músicas no site, mas o livro não tem as músicas. É um plano que eu tenho ainda juntar tudo. Que eu vi no site, eu achei que ia, achei muito interessante. O que eu Não. tenho com música é o livro de papel da Editora do Hum. Brasil, tem com CD, e o Como Tudo Começou, é um livro da Saraiva, também vem um CD junto. Entendi. Tem um título aqui que eu acho muito bonitinho, pela oralidade dele. É Histórias de Bobos, Bocós, Burraldos e Paspalhões. Eu adoro essa musicalidade que você coloca em alguns títulos dos livros que você cria. Achei muito legal. Tem o Fragosas Brenhas do Matarel. Você gosta disso? Dessa musicalidade da nossa língua? Você sabe, Severina, que dar o título para o livro é uma coisa complicada. Então, quer dizer, nem sempre, às vezes ele brota assim, já está pronto, né? A gente já, pá, né? Mas não é sempre, não. Às vezes é um problema botar o título. Você tem o trabalho, eu tenho o texto pronto, já está tudo tal, e eu não consigo. Não é fácil botar o título, não. Mas, em todo caso, aparece nessa. O Fragosas Brenhas foi um nome que acho que surgiu com facilidade, porque eu usei um vocabulário que eu estava usando no próprio livro, né? Uhum, De bobos eu não lembro, sei lá, mas cada caso é um caso. uhum. É que, como estudo o folclore, você é um estudioso do nosso folclore, dos contos populares, dessa parte de oralidade, eu achei que isso tivesse alguma relação. Tem alguma relação? Eu acho que, veja bem, o que eu acho, né, na minha visão, é o seguinte: eu acho que a oralidade eu acho que eu sou um escritor popular, não um escritor infantil ou juvenil. Eu não acredito muito nesses rótulos, entendeu? Eu acho que esses Hum, rótulos mais de mercado interessam a outras coisas, mas eu acho que eu uso uma linguagem popular, uma linguagem acessível a crianças, jovens, adultos, a quem quer que seja. Então, nesse sentido, entendi. eu acho que a linguagem popular é uma linguagem muito marcada pela fala, né? Pela oralidade. Nesse sentido, Justo. Você se preocupa com esse estudo, o estudo da literatura na escola, como levar a literatura para os jovens, para as crianças? Vi um artigo sobre isso. tem vários artigos sobre isso, né? Mas é que isso é uma Uhum, decorrência da minha experiência. Quer dizer, na verdade, o que acontece? Quando eu comecei a escrever, eu comecei a perceber as dificuldades que existiam na escola, né? Com relação uhum, à leitura.
vou contar um caso que eu sempre conto, né? Uma das primeiras vezes que eu fui falar com professores, poxa, isso em 81, assim, há muitos anos atrás, 81, 82. E aí estavam os professores, uns 12 ou 15 professores, eles tinham adotado livros meus, tá? E aí ficaram sentados lá, eu também, daí a professora levantou a mão, vem cá, sobre o que você escreve? Eu falei, pô, mas como, né? Eu falei, não, eu escrevo sobre qualquer assunto. Uhum. E essa que perguntou olhou para a outra e fez assim, ó, entendeu? Ela estava me perguntando sobre que matéria eu ensinava, Ah, entendeu? Então, na verdade, aham. existe entre o livro técnico, digamos assim, o livro didático, né, que tem lições, etc. e tal, e, Uhum. e a literatura, quer dizer, como lidar com a ficção na escola, como lidar com a linguagem na escola. Nossa, eu trabalho há 40 anos com livro e há 40 anos eu sou obrigado a falar sobre isso, escrever artigos, porque eu não acho que tenha mudado muito, não. Viu? Eu acho que as questões que eu tinha em 1980 continuam de pé. As pessoas. E é mais ainda hoje, talvez, porque hoje ainda existe a questão de uma tecnocracia que está no ar, entendeu? As pessoas são fascinadas pela técnica, pela utilidade, entendeu? Então elas olham o livro e falam assim, mas para que poesia? Para que Hum, serve? Para que serve um livro de ficção? É um problema, entendeu? Quer dizer, é uma ignorância, na verdade, né? Mas é um também problema. acho. Teria a escola dar essa formação cultural melhor para as pessoas, mas não tem dado. Eu acho que, no geral, não tem dado. Eu acho que concordo com o senhor. Acho que caiu um pouco isso. Os seus livros já foram publicados em Alemanha, Portugal, México, França, Holanda. E esse ano o senhor era o convidado do CELIGE, né? Que ia ocorrer lá em Presidente Prudente. Infelizmente agora online. Como é que se sente sendo assim tão traduzido, tão difundido e homenageado no Congresso Internacional? Como Eu vê vou isso? dividir as coisas, né? Essas traduções, veja, Aham. estou anos com livros, né? Então essas traduções ocorreram muito por acaso, entendeu? Na verdade, quer dizer, eu boto no meu currículo porque é bacana, né? Ter um livro publicado na Alemanha e tal, né? Mas foram assim, eu diria que no meu caso são acidentes de percurso, entendeu? Por acaso o camarada viu lá numa exposição de livros, eu nem estava lá, mas viu o livro meu, achou interessante, acabou publicando lá. Tudo assim muito a sensação. Eu já participei de feiras de livros no exterior, né? E a sensação que eu fiquei é que eles têm muito mais interesse em vender os seus livros para a gente traduzir aqui do que o Aham. inverso. Tem desprezo, então não tem nenhum interesse maior pela literatura que a gente faz. Então, eu fico contente, eu já tive a oportunidade de conversar com crianças, livros, por exemplo, na Alemanha, né, que eu participei de um festival há anos atrás, lá, Festival de Literatura, Hum. 2006. Foi fantástico, assim, poder conversar com as crianças que leram o livro, né? Então foi muito bacana. Agora, o congresso lá de Presidente Prudente, pô, uma honra total, né? Aí eu fiquei muito com a escolha do meu nome e estou muito feliz. Infelizmente não vai dar para ir lá pessoalmente, conversar com as pessoas, né? Com a professora Renata, né? Mas fiquei muito, muito, muito honrado com essa é uma homenagem, na verdade, que vai ser feita, né? Então, estou muito contente. O nosso grupo ia estar lá também. Estaremos, né? Estaremos online agora. Bom, o senhor disse que no seu site que o senhor se inspirou num escritor. Oi? Chama de você, por favor. Ah, desculpa. Então tá. Você diz no seu site que uma fonte de inspiração para a sua vida como escritor foi um escritor chamado Peter Bichel, que o Isso. senhor queria escrever como ele. Ter 40 anos quase de carreira, o senhor acha que escreve como ele? Não, eu acho que são trabalhos diferentes, né? Mas, para mim, esse autor foi muito importante, porque eu tive a oportunidade de ler o texto dele quando adolescente ainda, né? Eu nem Uhum.
eu ia ser escritor, sei lá, entendeu? Mas eu li, por exemplo, O Homem no Sótão, esse livro que você citou, ele Uhum. foi. Eu escrevi sob a, digamos assim, a emoção e a influência, o que nome tenha, do Peter Bichsel, que é um autor suíço, né? Uhum. E a sensação que eu tive lendo, eu li alguns contos do cara, né? Conheci através de uma revista de intercâmbio cultural Brasil e Alemanha. Mas a sensação que eu tive é que ele escrevia para crianças, mas não só. Um Ah, adulto, tanto que eu era um adolescente, eu li e fiquei fascinado com o troço. E, nesse sentido, eu acho que ele foi uma influência fundamental para mim mesmo, porque eu tento fazer isso até hoje. Eu escrevo um livro, mas eu não escrevo para crianças especificamente. Eu acho que não existe essas. Que criança? Qual criança? Entendeu? Só se for eu. todas, né? De Eu, qualquer idade. é, por exemplo, agora, eu costumo dizer assim: os assuntos, eu prefiro ver adultos e entre o adulto e a criança, as semelhanças entre eles, que são todas. Todos gostam Uhum. de conforto, todos não gostam de ser humilhados, todos morrem, todos sonham, todos têm medo, todos Uhum. têm conforto. Os pontos em comum entre nós, seres humanos, é total. Agora, há idades, sem dúvida, eu reconheço que há crianças, obviamente, né? Eu mesmo fui criança, tenho 3 filhos, tenho 2 netos, quer dizer, obviamente que eu sei muito bem o que é uma criança. Mas se restringir a esse pequeno universo passageiro de uma criança, eu acho um equívoco total, assim, entendeu? Agora, por isso é que eu sempre friso essa coisa da linguagem popular. Eu acho que a linguagem popular permite que você escreva num certo patamar, que permite que uma criança de 8 anos compreenda o que você está falando no limite dela. Um camarada de 18 anos pode se interessar, e por aí vai, todas as idades. Se você pegar os contos populares, eles dão essa lição para a gente. Você senta diante de um Uhum. lá para ouvir, a questão de idade não é o ponto, pô. Não tem nada a ver. Quer dizer, você ouve É o aquela história. encanto que causa. É o É, encanto que causa. Aí é para qualquer idade, né? acho que é um desafio. Acho que parece que eu estou sendo pretencioso talvez eu seja, mas eu busco isso. Eu busco escrever um texto que emocione, ou que traga questões num patamar que seja acessível a adultos e crianças. Não é fácil, eu sei. Pode ser que eu erre também. Não estou dizendo que eu faço isso na perfeição de um conto popular muito bom, mas eu acho que isso é um norte para mim. Eu acho que o senhor conhece, consegue fazer isso sim, porque são mais de 100 livros, né? São É, mais de 100 livros publicados já. livro. Sabe que livro morre também, né? Sabia disso, né? É, Então, fica meio quietinho lá no canto. o que acontece é o seguinte: eu tenho livros, por exemplo, que eu publiquei, por exemplo, uma coleção na FTD, por exemplo, há muitos anos atrás, eram 5 ou 6 livros. Hum, Eles são publicados, tá? Depois eu tirei esses livros da editora, publiquei por outra editora, juntei tudo, que é hum, o meu livro de folclore da Ática hoje em dia, tá? O que uhum. Aqueles 6 livros antigos, eles existem. Até hoje eu vejo de vez em quando em biblioteca, então eles têm que contar como livros meus. A junção deles deu uma conta maluca, entendeu? Uhum. Eu devo ter, assim, livros vivos, uns 70 e tantos livros, que são vivos, que estão no mercado, que estão rolando. Ah, então. É, deixa eu ver aqui. O senhor tem uma tese de doutorado que virou livro. A Sim, preocupação da música, né? Que é Abençoado e Danado do Samba, um estudo sobre o discurso popular. é o discurso popular. A preocupação. Isso. Eu não falo de música nesse texto, nesse estudo. Eu falo do discurso popular. E eu usei a letra de samba como um acervo, entendeu? Uhum. Para eu ver assim, que recursos esses caras usam para construir as suas letras. E eu fiz uma comparação com o tropicalismo, porque eu considero o tropicalismo
letras de música extremamente escolarizadas, É bem cultas, rebuscado. como se fosse uma poesia, digamos assim, universitária ou erudita, ou que nome tenha, não são poesias populares. Tanto que, se você for as letras do tropicalismo, e congêneres, né? E outras letras, Uhum, digamos, que tiveram nesse patamar, são letras que sim. acho que os brasileiros nem entendem. Não sabem o Uhum. que é É, não grego, segue. está falando grego, né? Então, eu fiz esse Isso. trabalho, mas o meu objetivo era tentar entender como é que se articulava um discurso que seja popular. Quer que eu possa falar mais sobre isso? Um pouquinho? Pode falar. Pode falar à vontade. A tarde é Seguinte, sua. eu vou dar algumas características que eu acho que são interessantes. Né? Primeiro, óbvio, o vocabulário. Um vocabulário Uhum. acessível, um vocabulário acessível a todos. A todos. Então, uma linguagem especializada, por exemplo, eu falo várias vezes isso no estudo, né? Que o tropicalismo é uma linguagem especializada, tem citações, tem Uhum. tem uma música que é do Gilberto Gil que é metáfora. Você imagina, Uhum. sabe? Entendeu? E Uhum. o vocabulário público, a concisão, e, situações, imagens passíveis de visualização. Você Uhum. pode por super abstrato, tá? E você pode fazer como o poeta como é? O poeta desfralda a bandeira e amanhã tropical se inicia. Pô, você não consegue imaginar isso. Isso é uma coisa abstrata. Uhum. Né? E a letra de samba você não vai encontrar nada disso. Você vai encontrar assim: eu tenho uma casinha lá na Barambaia, fica na beira da praia. Beleza. Mais simples, mas Não é simples, não é tão simples, entendeu? Ele não é abstrato. Ele não é abstrato. entendi. E por aí vai. Tem uma série de outros recursos. Né? Uma das coisas que eu acho importante o que eu digo no estudo é o seguinte: é que uma letra como a do tropicalismo é uma letra que foi escrita para ser lida. Você leva Uhum. o a casa, você olha, você pode consultar dicionários, reinterpretar aquilo que você ouviu, que você tem o texto escrito. As letras Uhum. de samba, elas são letras que foram criadas para serem ouvidas no contato face a face, como eu estou falando com você agora aqui. Então, eu Entendi. estou usando o meu cérebro de maneira a fazer uma coisa bem clara, certo? Você, quando dá a sua aula, Uhum. você não vai falar com uma sintaxe complicada que ninguém vai entender nada. Então, Correto. é aquela coisa do ato locucionar e a força ilocucionar. Não sei se você lembra disso, de filosofia da linguagem. Sociolinguística. Você pode separar. Você fala, o cara diz uma coisa, mas está querendo dizer outra. Na letra Justo. há uma junção. O que você fala e o que você quer dizer tende a ficar junto. Você quer que fique junto. Para você poder. Uhum. Isso é uma diferença fundamental. Assim, né? Entendi. Professor, de onde vem tanta inspiração, tanta motivação para escrever? De onde vem essa vontade toda? Difícil dizer, quer dizer, uma coisa, eu sempre fui um cara que, sei lá, entendeu? Eu sempre tive, eu acho que as pessoas que escrevem, eu tenho um grupo pequeno de escritores, meus amigos, né, que a gente se reúne uma vez por mês, né? Nós somos completamente diferentes, tá? Completamente Uhum. diferentes, pessoas completamente diferentes, mas nós somos parecidos em algumas coisas. Uma delas é o seguinte: essa necessidade de inventar histórias, de olhar uma situação do Brasil, ou sei lá qual, social, tudo misturado, e transformar num enredo. Isso é uma coisa que nos une totalmente. Entendeu? Agora, por que que sei, entendeu? É uma tendência. Né? Tem pessoas que têm outras tendências. Uma coisa que eu gosto Ah, de, Irina, é o seguinte, é hum, que eu acho importante, eu mesmo faço isso, né? Eu divido o meu trabalho em histórias inteiramente criadas por mim, tá?
que são O Homem no Sótão, por exemplo, e tantas outras. A maioria dos meus livros, Fragosas Brenhas do Matarel, O Chute que a Bola Levou, sei lá, A Casa do Meu Avô, etc. E, tal. E os Uhum. livros, que eu fiz baseados numa pesquisa de contos populares. Tá? Então, aí é o História de Bobos e Bocós, Contos de Enganar a Morte, uma série, são uns 10 ou 12 livros, né? São menos livros, o Armazém do Folclore, o livro Cultura da Terra. Uhum. Então, essa divisão é importante, porque às vezes as pessoas confundem, viu? As pessoas acham que eu inventei as histórias populares, eu não inventei. Eu inventei O Homem no Sótão, mas as histórias populares eu fiz uma pesquisa e eu trabalhei como se eu fosse um contador de histórias, na verdade, que, digamos, conhece, tem acesso a uma história e tenta contar aquela história da melhor maneira possível. Isso que eu faço nos livros de cultura popular, nos contos. Né? Ao passo que as outras, não, é uma história inventada por mim. Isso até tem, Entendi. como eu sou desenhista, né? Quando eu fui desenhar o primeiro livro que eu fiz com material de cultura popular, eu fiquei atrapalhado. Porque eu falei assim, pô, eu não posso usar a linguagem que eu uso no meu desenho totalmente meu, num conto popular que, né? Aí é que eu fui pesquisar as imagens populares, tá? Então, Ah, uma baita pesquisa e tentei estudar aquelas e comecei a usar uma linguagem inspirada na iconografia popular, né? Particularmente na xilogravura popular. Tá? Porque é uma linguagem também marcada pelo popular. Né? sim, é. Dentro da nossa literatura, o senhor pesquisou folclore, né, os contos populares. Quais foram os autores que o senhor mais buscou? Olha, não, a Câmara Cascudo, Esse é Lindo. clássico. Não, então, esses autores todos que a gente conhece, né? A Luísio de Almeida, por exemplo, que fez uma pesquisa muito grande. Mas sabe o que eu fazia muito? Como eu viajei durante esse tempo todo, viajei muito por causa dos livros, me convidavam para ir para sei lá para onde e tal. Né? E o que eu fazia? Durante anos eu fiz isso. Eu ia, por exemplo, para Cuiabá ou para Porto Alegre, ou sei lá para onde. Eu reservava um dia para ir nos sebos da cidade e eu buscava recolhas de contos publicadas ali, sabe? Ali no Locais. locais, entendeu? Autores desconhecidos, mas que Ah, fez o livro, tinha 500 exemplares, uma coisa assim, entendeu? Então, ali, aham. enfim, e bibliotecas também, naturalmente, mas procurando sempre esses autores que a gente não conhece, mas às vezes tem um trabalho incrível. Né? Um livro Aham. que eu acho que pouca gente conhece, eu mesmo conheci um pouco mais tarde, na verdade, mas ainda usei coisas deles, Histórias de Luísa Tereza. É o seguinte, o Altimar Pimentel, já é falecido, era um professor da universidade, lá Hum. em Natal, Rio Grande do Norte. Tá? Ele Hum. descobriu uma senhora, Luísa Tereza, que contou a ele, semi-analfabeta. Tá? Ela contou a ele 300 histórias. Você acredita uma coisa? Nossa, Era um depósito de histórias. E ele publicou histórias de Luísa Tereza. Eu recomendo muito isso aí para quem tem interesse no assunto. interessante. Valeu pela dica. O senhor acha que o nosso folclore, a nossa cultura popular está menosprezada? Anda menosprezada? Eu acho que o povo é menosprezado. Né? Eu acho que É. sim. Acho que as pessoas não. Quer dizer, se você for olhar o folclore, eu nem gosto dessa palavra folclore, para falar a verdade. Eu acho que nós estamos falando sempre de cultura popular. Né? Então, É, é o o grande, hábito. eu acho que o grande desafio que a gente tem é o seguinte: como preservar uma cultura popular, digamos assim, compreendê-la, para preservar você tem que compreender, né? Mas, ao mesmo tempo, alfabetizar e educar as pessoas. Porque nós vivemos Uhum. no Brasil, 70% da população é semi-analfabeta. Não Então, é. Pois é. então, o que acontece? Elas são muito marcadas pela oralidade, pela cultura oral. Uhum.
Então é isso. Agora, é um desafio tremendo, porque, por exemplo, por um lado, se a escola conhecer o que é a cultura popular, ela vai trazer esse assunto para a aula, nas matérias, a criança vai falar assim, peraí, mas eu conheço isso. A minha avó fala. Então vai haver uma conexão importantíssima. No momento que acontece, a maioria das crianças chegam na escola, de certa maneira a escola diz para ela, você é um nada, você não sabe nada, você vem de uma casa que ninguém sabe nada, porque são todos analfabetos, e agora você vai aprender aqui. É difícil. Não é um Eu sinto estímulo essa carência também nas escolas. você ser É, desprezado. Então, como primeiro aproveitar a cultura popular, né? Mas, por outro lado, ao mesmo tempo, alfabetizar essas pessoas. Elas vão sair desse. justo. É um desafio tremendo, mas vai ter que acontecer. Então, há pessoas Deveria, né? que nem a Luísa Tereza, uma pessoa que nem essa, que já faleceu também, né? Ela vai desaparecer Uhum. do momento. Pessoas assim que É, são. Elas usam só a memória. Elas não sabem ler e escrever. entendi, entendi. É que eu vejo, assim, a nossa cultura ela é trabalhada enquanto a criança está ali, pequenininha, mas quando se torna jovem é esquecido. E vem a cultura de fora, que é mais absorvida. Isso, E isso chateia muito, porque a nossa está sendo relegada para outro canto, com certeza. né? Eu proponho, Muito, muito. nesse meu estudo sobre samba, né, eu proponho lá páginas tantas, né, eu acho que seria sensacional isso, né, que as escolas primeiro apresentassem para os alunos as letras de música, tá? Como poesia, por exemplo, dos grandes compositores, estou falando do Dorival Caymmi, caras que são sensacionais, Noel Rosa, por exemplo. Depois, ver como eles articulam a linguagem. Em seguida, mostrar as letras de música, Vinícius de Uhum. Moraes, Chico Buarque, é outra coisa já. É um outro patamar, entendeu? Então, Chico Buarque, enfim, Caetano Veloso, etc. E depois dessa Uhum. introdução maravilhosa, apresentar Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, sabe? Fazer uma narrativa de diferentes usos. Veja só, eu não estou falando de uma evolução, hein? Porque eu acho que Uhum. Dorival Caymmi ninguém faz. É único. É. Não tem para ninguém, entendeu? Ele é o máximo, simplesmente. Então, eu não estou falando de evolução, eu estou falando de diferentes maneiras de usar a nossa linguagem. Tá? Isso é importante, é uma sugestão boa. É, como é que o senhor consegue escrever tantos livros e ainda encantar? Tantos livros, né? São mais de 100, em cada livro uma nova vertente, uma nova temática, um novo jeito de falar. Como é que é essa mágica? Não tem mágica, tem trabalho, né? Eu costumo dizer muitas vezes, às vezes eu estou acostumado a conversar com leitores, né? Que a gente conversa e tal, e é muito comum, quase sempre, alguém pergunta como você se inspirou para fazer tal livro. E eu costumo dizer, Severina, que eu não gosto dessa palavra inspiração, entendeu? Porque Ah, parece um passe de mágica, assim, entendeu? Você está, de repente, entendi. ter uma inspiração. Não é nada disso. As pessoas, você tem uma ideia, por exemplo, essa ideia pode ser, para ela ser uma boa ideia, pode ser mal desenvolvida, porque o cara é preguiçoso, porque o cara não trabalhou, não vai dar. E uma Entendi. média ideia ou uma pequena ideia pode se transformar numa obra maravilhosa, porque o cara trabalhou para caramba 12 anos, entendeu? Em cima. Aham. Uma pequena ideia pode ser uma coisa. Então, o que tem é trabalho mesmo, é trabalho, é amor ao trabalho, né? Então, é isso. Então, eu amo o meu trabalho, entendeu? Eu gosto de fazer o meu trabalho. Eu sou um escritor e sou um desenhista mesmo, assim, sabe? Eu desenho. Agora mesmo eu estava desenhando aqui antes de começar a nossa coisa. Quando eu estou escrevendo direto, quer dizer, é uma necessidade minha também. O senhor faz a pesquisa e escreve. Quanto tempo o senhor leva para escrever um livro?
Não, Porque o senhor faz uma coleta de textos, de dados. falando da cultura popular. Então, vamos dividir, então. Cultura popular, Tá. eu fui fazendo uma pesquisa, fui separando aqueles contos, de repente eu percebi que os contos dava para aglutinar, né? Então, os contos de Uhum, heróis tolos, ou os contos de enganar a morte, contos de adivinhação, contos de bichos, etc. e tal. Então, uma uhum. pesquisa de anos, entendeu? E aos poucos eu fui, depois eu ia pesquisando e fazendo as versões dos textos, e aí, quando eu sentia que eu tinha, por exemplo, os contos de enganar a morte, praticamente todos os contos que eu achei estão lá. Pode ser que tenha outros, Entendi. mas esses, entendeu? Eu fiz as versões, às vezes eles se misturavam, então eu tive que Uhum, separar, entender qual era cada história e fiz. Então é isso é um trabalho. Depois tem os meus livros de criação pura minha, né? Como eu disse, O Homem no uhum. Sol, sei lá, um monte, tá? O Fazedor de Tatuagem, tem um monte de livro, 300 parafusos a menos e tal. Agora, a partir de 2010, eu resolvi fazer um trabalho sobre quer dizer, eu quis estudar melhor o período colonial brasileiro lá atrás, 1500 e tanto. Aí eu Hum. comecei a pesquisa em 2010, aí foi fogo. Eu parei tudo, eu li fichando, como se fosse um trabalho acadêmico. Eu lia o Hum. livro, tanto narrativas da época, escritas na época, piratas que estiveram aqui no Brasil, o Nivet, por exemplo, é um pirata, Anthony Nivet, ele tem um livro, né? O Hum. padre, nossos padres, Fernão Cardim, Anchieta, tudo que você possa imaginar, como historiadores do período, Sérgio Buarque, Hum. por exemplo, vários outros, né? Aí eu Uhum. fichei, a palavra fragosa, a primeira vez que eu li, eu acho, foi no livro do Sérgio Buarque. Hum. Então, o que eu fiz? Paralelamente, eu fui criando um vocabulário, entendeu? Eu pegava, Uhum. botava lá, eu tenho aqui. Eu escrevia com o meu vocabulário no fundo, vocabulário, uma espécie de um dicionário meu de palavras, expressões, medidas. Nossa. Não, foi um trabalhão. Aí, em 2013, eu publiquei o primeiro livro, no fim de 2013, né? Aí, num determinado Hum. momento, eu fiz pesquisa para escrever, mas continuei pesquisando. Aí a pesquisa foi direta. Depois que eu terminei esse trabalho e publiquei, eu continuei pesquisando e tinha outras ideias, né? E publiquei agora, no fim do ano passado, o Trago na Boca, a Memória do Período, a partir da mesma pesquisa e etc. e tal. Eu ainda pretendo fazer um livro que se passa nesse tempo. Estou aqui, no momento, estou pensando que eu agora saiu no fim do ano passado. Eu ainda estou meio Ah. pós-parto. Tem um seguidor do canal que perguntou se você tem alguma pesquisa sobre contos indígenas, alguma pesquisa relacionada a contos indígenas. Eu vi Não, rapidamente a pergunta passar. eu li contos indígenas, li alguns contos, em geral recolhidos pela Beth Mindlin, por exemplo, tem uma antropóloga, né, e outras pessoas. Agora, eu usei muito, nos dois livros, eu usei muito uma coletânea de contos indígenas, mas eu não usei pelos contos, eu usei a linguagem que era usada. É Ah, um agora estou esquecendo o nome desse livro. É um livro maravilhoso, maravilhoso, assim, uma coisa espetacular. Quando eu descobri esse livro, a primeira coisa que eu comprei num sebo, a primeira coisa que eu fiz foi encadernar. Se não me engano, ele chama Porandumbas Amazonenses, mas eu não tenho certeza. Depois, se essa pessoa tiver interesse, eu posso te passar direitinho a bibliografia. É maravilhoso. Inclusive, eu acho que, se não me engano, são 2 volumes. São histórias contadas na linguagem que os índios contam. Por exemplo, eu ah, a minha boca na boca dela. Isso é tá. uma maneira de falar que está lá nesse livro. É extraordinário. Então, eu usei muito como uma linguagem, principalmente quando, por exemplo, a minha personagem, tem uma índia, né, no Fragoso das Brenhas, ela fala nessa linguagem que eu aprendi nesse livro aí maravilhoso. Entendeu? Ah, legal.
A Alfa Regina está perguntando assim, tem curiosidade de saber como seria uma seleção sua? Como Uma seleção seleção? de textos. Deve ser dos textos indígenas, foi a pergunta que passou. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui no computador. E foi rápida a pergunta. Não, não consigo. É. Se ela É, tornar a perguntar, eu volto. como seria uma seleção sua, não sei que seleção, então... Das narrativas indígenas que ela quer saber. Como seria uma seleção sua de narrativas indígenas? Não dizer que eu trabalhei com indígenas, eu no Fragoso das Brenhas tem uma conversa entre o casal lá da história, né, em que ela conta, ela é uma índia, ela é uma mameluca, na verdade, né, Jurecê ela chama, e ela conta como é que o Deus fez o mundo. E é completamente diferente da Bíblia, né? E ele Uhum. na ela ler e escrever. E ele arruma um pedaço da Bíblia lá, uma Bíblia que ele acha só umas páginas. E tem o início. Como é que o Deus mundo? Ela fala, olha, mas a minha mãe não diz isso, não. E aí ela conta como Deus fez o mundo baseado na pesquisa, na pesquisa, baseado na mãe dela. É muito interessante que você compara as duas, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e são duas concepções a respeito de como o mundo passou a existir como ele é, né? Uhum. Interessante. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui das pessoas. Dan Fancelli. A minha professora está falando assim, pode-se dizer que o trabalho de coleta de histórias é uma forma de preservação cultural? Eu acho que sim, né? Eu confesso assim que eu não pensei tanto na. É óbvio que é uma tem essa característica, sem dúvida. Mas eu ficava assim, eu via que ninguém conhecia as histórias, entendeu? Eu tinha um conhecimento dessas histórias, algumas eu vieram da minha casa mesmo, através do meu pai. Meu pai tinha uma biblioteca muito grande, então tinha muito livro lá de cultura popular, etc. Então, a Câmara Cascudo tinha vários, que eram livros que em 1980 não tinha, você não achava livro do Câmara Cascudo para comprar. Seu pai era geólogo, né? Era geógrafo. Geógrafo. Ah. É. Mas então eu falava das histórias, eu achava que todo mundo conhecia, entendeu? Ninguém conhecia as histórias. Eu falei, pô, não é possível, né? Aí eu publiquei meu primeiro, segundo livro, e falei, puxa vida, essas histórias são tão maravilhosas, eu vou fazer uma seleção. E aí que eu comecei a fazer isso. Foi essa coleção justamente que eu mencionei, que eu publiquei pela editora FTD inicialmente. Depois tirei de lá. E eu lembro da editora chegar para mim e falar assim, eu acho que ninguém se interessa por isso, Ricardo. Eu falei, não, mas são histórias muito boas. Não, mas é verdade, 1980. Isso foi em 81, 82, por aí. Eu lembro da editora chegar a me dizer isso. Eu também não tinha certeza, mas eu falei, não é só a questão das pessoas, se não se interessam é porque não conhecem. Né? Meu Pois argumento é, eu adoro folclore. é maravilhoso. É, É a muita coisa... história, nossa cultura. A moça voltou, a Alfa Regina está voltando. Como se chama mesmo a coletânea? Porandubas? É Porandubas populares, ou Porandubas popular. Não é Porandubas. Eu vejo depois. Porque aí eu dou o nome do autor. Tem um autor que fez isso, é uma coisa maravilhosa. Entendeu? É realmente importante. Aqui onde eu estou, eu teria que ir na biblioteca, lá, mas eu tenho os livros embaixo também. Estou aqui no meu escritório. Né? Eu tenho embaixo, aí vai ser complicado para eu achar. Depois o seu passa, pode deixar, a gente tem um jeito. Olha, É... Severina, você quer que eu pegue? Vale a pena? Não, professor, depois passa o nome, a gente dá um jeito de passar para essa moça. É... Tem algum livro agora, nesse momento, o senhor pensando em publicar, nessa pandemia que a gente está vivendo? Como é que ficou a motivação para escrever? Então, como eu tinha terminado, eu publiquei meu livro, na verdade ele saiu em fim de novembro, por aí, no ano passado, né? Eu parei um pouco também para eu descansar, porque foi exaustivo todo o trabalho que eu fiz para publicar o livro. Né? E eu trabalhei até o final na revisão do texto e tal. Né? Então, eu estou num momento assim que eu estou desenhando muitos desenhos relacionados ao coronavírus. Eu tenho botado esses desenhos no Facebook.
Eu vejo, tenho visto. Desenhos que têm a ver um pouco também sobre a política da natureza feita no Brasil, meio ambiente. Eu faço alguns desenhos sobre isso, né? E eu tenho feito alguns poemas e depois eu pretendo juntar essas imagens com os poemas e fazer um livro. As imagens autônomas aos poemas, né? Quer dizer, é um livro de imagens. Aham, Eu tenho já um livro assim, que é o Caderno Veloz de anotações, poemas e desenhos, né? É um livro mais ou uhum, linha, são textos e desenhos. Né? entendi. Eu vi no seu site, você cria o desenho e aproveita alguma coisa dele na continuação. Isso é um detalhe muito rico. É alguma coisa da sua época de estudante? Como na continuação? Não entendi a sua pergunta. Assim, tem a página do livro, né? Então é como se o desenho estivesse no lado direito e no lado esquerdo o senhor aproveita alguma coisa que já tinha sido indicada no outro lado. É um preciosismo seu? Mas em que livro que você está? Que livro tem isso? Eu não... Bom, eu acho. Tem que ver lá no site, professor Q. Eu vi, eu achei muito interessante de aproveitar. Deixa eu ver aqui se eu abro o site. Eu tenho que ver no site. Ilustrações. Aí agora não estou conseguindo acessar muito. É como se o livro abre assim, e aí a continuação você pega uma peça que está aqui e repete no outro lado do desenho. Eu achei isso interessante. Aí Mas agora eu não lembro qual é o livro. na verdade, pode acontecer muitas vezes em livros, né? Não só meus, de outros livros também, de repente, se aproveitar uma coisa aqui e tal. Né? Agora, o que eu acho, o que eu gostaria de falar é o seguinte, né? É que eu associo muito escrever e desenhar. Para mim, desenhar é que nem escrever, entendeu? Você usa. Porque eu acho que nós, um escritor que trabalha com ficção, a coisa mais importante é a metáfora. É você escrever Hum, um. Não é metáfora na página, assim, uma palavrinha, metáfora. Mas é o seguinte: o livro, o poema inteiro ser uma metáfora. Você pega, por exemplo, sei lá, enfim, é difícil dar um exemplo, mas veja os poemas. Cecília Meirelles, por exemplo, tem Viagem, se não me engano, não é Viagem, como é que chama aquele poema maravilhoso dela? É uma metáfora, que é aquele que no navio e afundei o navio com as próprias mãos, etc, etc e tal. Isso é uma metonímia, na verdade. Aí seria mais uma metáfora. Então, entre metonímias e metáforas, vamos chamar de metáfora, porque tudo no fundo é metáfora, né? tudo bem. Então, o que acontece é isso. Quer dizer, eu, como desenhista, eu trabalho com a mesma coisa, entendeu? Eu trabalho, o desenho é também uma metáfora. Isso é a coisa mais rica que eu acho. Às vezes as pessoas acham que ilustrar é repetir o que o texto está dito. Não é. Não é, entendeu? Não tem nada a ver. Uhum. Isso é uma imagem que as pessoas têm que vem do século XIX, no tempo que não existia fotografia. Aí as ilustrações elas mostrarem a imagem daquilo que tinha acontecido, substituindo a fotografia. Isso acabou. Então, a liberdade do ilustrador hoje é muito maior. Né? Então, à medida que eu descobri isso ao longo do tempo, né, o uso da metáfora, tanto no texto como na imagem, nossa, eu acho uma riqueza total. Entendeu? Uma riqueza total. Como autor, eu sou tanto escritor como desenhista, tanto faz. Eu gosto do seu traço, ele é simples, ele não é complicado, é fácil de entender. Tem a pessoa dizendo que está lendo um livro seu. Sei. No meio da noite escura tem um pé de maravilha. É. Então, Tá. A escritora. A Flávia Cortes, a escritora, ela está dizendo que esse detalhe que eu vi pode ter sido a diagramação do livro, uma coisa do design na hora de. deve ser isso. Então, foi um detalhe que eu achei que tinha sido provocado pelo senhor, por você. Mas é isso. Não... Severino, te dizer uma coisa, quer dizer, é uma coisa que eu noto também como autora, há tantos anos trabalhando, né? A Uhum. ainda ignora as imagens.
A escola, ela acha que o texto, tudo bem, entendeu? É o máximo. Mas as imagens, nós temos uma história da arte inteira. Inteira. Uhum, Temos o cinema. justo. Como confunde um jovem, o jovem que está começando, que não é nem leitor ainda, que está começando a se situar, né? Ele fala, pô, mas e o cinema? Não é uma narrativa? Que recursos o cinema, Uhum, né? As ilustrações, a pintura, a história da arte, os surrealistas, o sei lá quem, entendeu? O que é tudo isso? A escola ignora. não A tem escola como. ao texto, ao texto. O texto é importante, sem dúvida, mas a expressão é mais isso, entendeu? Eu vejo assim, eu vejo a arte como uma árvore. E tem galhos. Um galho é a literatura, outro galho é a pintura, outro galho é sei lá o quê. É isso, entendeu? E isso é que a escola tem que mostrar para o aluno, na verdade. O aluno tem que sair lá e falar: eu vou me expressar, Justo. eu vou me expressar através do texto. Eu entendo que é uma metáfora agora, eu vou usar a metáfora ou não, eu vou fazer uma imagem imitando a realidade. Mas ele tem que ter consciência. Agora eu estou copiando a realidade, agora eu estou usando uma metáfora. Né? Tem uma seguidora aqui do canal que está falando assim: temos que despertar o leitor para a leitura de imagens também, Com certeza, né? Sim, saber ler as imagens. E né? você casa isso com a escrita e a imagem. É Sim. completo, né? Eu sou fã. E olha, eu te digo, é um privilégio para mim, entendeu? Porque eu vejo que tem coisas que eu não, é melhor dizer numa imagem. É mais rápido Fica dizer mais numa fácil. E imagem, é aí a interpretação. mais objetivo. Uhum. Por exemplo, essa época do coronavírus, eu fiz um monte de desenho, tenho botado lá no Facebook, né? Aquelas imagens, não adianta escrever, entendeu? Faz aquela imagem, todo mundo já entendeu do que se trata. É isso aí, entendeu? Papum, né? Tá, o senhor extravasa esse momento da pandemia no desenho. Isso aí todo escritor faz, todo artista faz, na verdade, né? Você tem uma angústia, uma coisa que te incomoda, aquilo fica dentro de você, entendeu? Então, você elabora aquilo, é lógico que cada artista, cada escritor, cada desenhista vai desenvolver a sua linguagem para poder tratar daquele assunto de uma forma bacana e pessoal também, né? Porque é isso que interessa, mas você não Uhum. vai ver sei lá o quê, né? Agora, insisto nesse ponto, a gente vive num tempo que a comunicação toda é exageradíssima, nós vivemos o tempo todo bombardeado, mas é tudo impessoal, tudo comercial, tudo para vender um produto para você. O tempo todo é venda, 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 venda desesperadamente. É dureza, viu? É dureza. É. Bauman disse isso, né? Nós vivemos numa sociedade de consumo. Uma sociedade Estamos com com todos e ao mesmo tempo estamos sós. Berlim, já tive o privilégio de ir algumas vezes para lá. Berlim também é uma sociedade, mas não é assim, viu? É outro movimento. Para começar, para princípio de conversa, a diferença entre o salário de um médico e de uma enfermeira em Berlim é pequena. Não é que nem aqui. Isso já muda tudo. Quando você vai no Aqui, restaurante, conversa com o garçom não está tão por baixo assim. Ele é um cara que está lá, entendeu? Não é aqui essa diferença social absurda que nós temos no Brasil. Então, tem capitalismos e tem capitalismo. Né? Aqui ele é um capitalismo muito mais justo. social, com Aqui tem muitas preocupação. diferenças, né? Pelo amor de Deus. É, uma seguidora está falando assim, gosto das imagens que você coloca próximo aos ditos populares nas suas obras. E já é uma outra coisa, né? Quer dizer, então essas imagens são imagens que eu fui construindo com um pé na cultura popular sempre, né? Tentando respeitar ao máximo uma certa linguagem, uma certa, enfim, uma maneira de ver a vida e o mundo que é uma maneira popular, baseado na iconografia popular, né? Quer dizer, no que eu posso, né? Porque eu sou como se fosse um contador de histórias, como eu falei, como desenhista também. Eu sou um artista popular, digamos assim, quando eu vou desenhar, né, um conto Outra popular. seguidora está perguntando aqui, peraí, deixa eu voltar.
Como é que foi a sua emoção ao ter o seu primeiro livro publicado? Que sensação que você teve? Costumo dizer o seguinte, se você me perguntasse assim, qual é o meu livro mais importante, eu costumo dizer que é o meu primeiro livro. E é mesmo, entendeu? Porque eu trabalhava com publicidade na época, casado com filhos pequenos, quer dizer, e para mim publicar o meu primeiro livro, que foi O Peixe que Podia Cantar, foi publicado pela editora Melhoramentos, eu senti que eu Uhum. estava uma porta para mim, entendeu? Uma porta nova para a minha vida. Tudo que veio depois, de livros, de imagens, foi todo um aprendizado, como até hoje eu estou aprendendo, sempre estudando, sempre tentando aprender, né? Mas esse primeiro foi que abriu a porta. Eu fiquei muito feliz de ter publicado esse primeiro livro e eu senti que ali era um caminho para mim, entendeu? Uhum. Está tocando o telefone aqui, mas alguém vai atender. Tudo bem. Qual foi o livro mais difícil de escrever? Ou mais difícil de publicar? Olha, difícil de publicar, sei lá. Aí às vezes acontece, eu mando para outro lugar. Não tive assim uma. Já tive textos rejeitados, mas que eu levei para outra editora e publiquei, entendeu? Agora, nesse momento, por exemplo, para os jovens autores que eventualmente estejam aí, né? É um momento para, espera, é hora de trabalhar muito, mas espera um momento melhor para publicar. Em termos de dificuldade, eu diria que esses livros que eu fiz, essa pesquisa que eu fiz sobre o período colonial brasileiro, isso foi muito trabalhoso. Isso foi, eu confesso que eu só consegui fazer porque eu tinha feito mestrado e doutorado. Porque eu aprendi a estudar fazendo mestrado, na verdade. Eu não sabia estudar. Quando saí da faculdade, eu não sabia estudar. Tanto que eu tive que reler livros que eu tinha lido na faculdade, porque eu tinha lido, por sorte, eu ainda tinha anotado no livro, mas eu não tinha fichado. Então não adiantava nada, entendeu? Só quando eu fui fazer o Uhum. mestrado, eu vi que eu tinha que fichar aqueles livros, né? E abrir arquivos para cada livro. Aquilo foi no Uhum. começo, eu detestava fazer isso. Hoje em dia eu adoro. Adoro ler um livro legal, Que bom. tenho já Ai, uma a que está câmera dele devendo. parou. Ah, Não é isso. tá. Então, eu acho que essa coleção, esses dois livros que eu fiz, foram muito trabalhosos. Nossa, desafio. Faltam 7 minutos para acabar a nossa live. Eu vou agradecer e vou deixar depois você livre para falar dos seus livros que você acha que recomendar, tá bom? Ah, tá bom. Tudo bem. Bom, Muito então, obrigada. eu que agradeço, viu, Severina? Muito obrigado. Muito obrigado para a professora Regina também, e para todos vocês. Né? Olha, sei lá, é difícil falar do meu próprio trabalho, assim, né? Quer dizer, o que eu acho o que eu acho que eu posso dizer é o seguinte: eu tenho livros da minha autoria, tem vários livros, né? Que são livros em geral, alguns são mais para crianças, são usados mais para crianças menores, outros não. Mas eu tento sempre fazer livros de uma forma que interesse. Um livro a criança de 8 anos lê, mas eu espero que o adulto goste, tá? Então, são livros criados por mim inteiramente. Eu acho que eu tenho livros que são da cultura popular, como eu disse, então não são criados por mim inteiramente, mas são histórias que eu conto que eu me identifiquei totalmente com elas. São como se fossem minhas, entendeu? No sentido de que eu escolhi a dedo as histórias que eu nunca contei uma história que eu não gostei. Eu só Que contei bom. histórias que amei, aliás, não só gostei, amei. Então, aquilo me motivou muito para poder recontá-las, até com a alegria de poder dizer aquela história para outras pessoas. Né? Eu tenho esses livros, esses dois livros, o Fragosas Brenhos do Matarel e o Trago na Boca a Memória do Meu Fim, que é outra coisa. É um livro, uma criança não tem condição de ler, tá? Porque são livros de Hum. 200 páginas, tem uma linguagem bem mais elaborada. É um livro para jovens adultos e adultos de educação mesmo. O mais jovem não vai conseguir ler, não vai ter competência ainda para ler. Né? Sim. Esses livros
foi muito importante para mim fazer. E tenho esse estudo que eu fiz, né, que é o Abençoado e Danado do Samba. Para quem se interessa sobre discurso popular, eu acho que pode ser legal. É um livro publicado pela EDUSP Uhum. e, e eu acho que vale a pena, quem tiver interesse, né, dar uma olhada nesse livro, porque tem muita coisa bacana lá, eu acho. Acho que é isso. Ah, no geral, né? A minha professora está agradecendo. Obrigada, Ricardo. Eu falo isso para os meus alunos, né, com relação ao que você tá, leitura produtiva, né, no que Sei. diz respeito ao estudo, a fichamento e tudo mais, tá? Eu simplesmente, diga para a Regina isso, eu simplesmente não faria o Prenhas e o Eu Trago na Boca, a Memória do Meu Fim, se eu não soubesse estudar. E eu aprendi a estudar graças a duras penas, fazendo mestrado, porque não tem vida, né? Se você não estudar, você está lascado, né? Então, sem dúvida, foi um crescimento para mim. Que bom. O senhor saiu do mestrado direto para o doutorado? Não, eu fiz o meu mestrado com uns 40 anos, mais ou menos, eu não sei por aí, tá? E o doutorado eu fiz com 54, bem depois. E eu e mais um colega, o Davi Levinsky, nós éramos os mais velhos da classe. Mas por costas, assim, nós éramos pioneiros da classe, né? E foi muito legal. Para você ter uma ideia, o Davi é médico e estava fazendo mestrado, estava fazendo doutorado em história, tá? E Nossa! o trabalho dele é um psicanalista, ele é médico, é psiquiatra, psicanalista e tal, né? Muito legal. E é isso. Fiz com 50 e tantos anos. Ah, é. Eu agora estou com 52, estou fazendo letras. Desisti de engenharia química e fui para letras. Perfeito, maravilha. Eu estudo até hoje, eu estudo todo dia. Eu estudo todo dia. Justo. Não pretendo parar também, não. Momentos de tanta ruindade política e tal, esse fascismo que está no ar, tudo isso, né? Uhum. De uns 2 anos para cá, eu resolvi estudar política. Então, eu tenho lido Olha, livros do Norberto Bobbio, que, aliás, eu recomendo muito para todo mundo, né? Que é um baita de um uhum. pensador da política. Né? Nossa, eu já li vários livros dele, eu ficho os livros dele. Eu ficho os livros Muito dele. bom, Né? Então, muito bom. democracia, o que sabe são questões básicas, assim, como é que funcionam as coisas. Né? É isso, pô. Ricardo, muito obrigada por ceder seu tempo, tá? Eu fiquei muito feliz de você falar sim para o nosso convite, que eu estou trabalhando, tenho um corpus ficcional, a sua obra. Fiquei muito feliz. Obrigada pelo seu tempo. Obrigado, E Severina. fica o convite, né? Quando terminar tudo isso, quem sabe você vem à nossa universidade fazer uma palestra. De combinar, tá bom? Mas, em Tá todo bom, caso, muito obrigada. em outubro a gente esteja no encontro lá. Tudo de Tá bom. ok. Tudo de bom, professor. Tchau, obrigada. Até logo.